Sabemos, então, que o impacto do terceiro setor na sociedade transcende a promoção de ações de filantropia, abrangendo áreas que vão desde educação e saúde até promoção do desenvolvimento sustentável, se convertendo em motores econômicos vitais para o país. Estudos recentes revelam que entidades coordenadas por entidades sociais sem fins lucrativos representam cerca de 4,27% do produto interno bruto, o nosso PIB nacional. Então, estamos participando dessa grande engrenagem, né? Apesar de toda a relevância, a captação e mobilização de recursos é um dos maiores desafios enfrentados pelo terceiro setor atualmente. Então, nesse contexto, a primeira edição do Terceiro Setor em Ação tem o objetivo de compartilhar esses conhecimentos e estratégias, a bem de estruturar e mobilizar esses recursos no cenário que precisam muito das suas atividades. Então, dando sequência, eu gostaria de convidar aí os advogados Matheus Piovesan e Vinícius Pilger, da Pilger Advogados, eles que são responsáveis pelo setor jurídico da área cultural aqui do Parque Diamante Mais Energia, há mais de 3 anos, para compartilhar conosco a palestra com o tema Posso escrever esse tipo de projeto? O que é necessário para acessar esses recursos? Então, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para vocês. Eles estão em casa, né? Bom dia a todos. Eu sou o Matheus, sou advogado. A gente presta serviço aqui na captação de recursos incentivados para a Associação Jorge Lacerda. E fazer uma breve audiodescrição, até para seguir a medida de acessibilidade que a gente tem que seguir no plano plurianual. Eu sou um homem jovem, branco. Estou usando um terno azul, uma camisa branca. E, bom, já gostaria até de adiantar o agradecimento. É uma honra para a gente estar aqui, poder falar para tanta gente capacitada e eu estendo o agradecimento especial para a Dafna pelo convite. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius, sou sócio da Pilger Advogados, especialista em Direito Administrativo pela PUC do Paraná. E gostaria também de fazer a minha audiodescrição. Sou homem branco, tenho cabelos castanhos, estou vestido com um terno azul marinho. E já aproveitar também a oportunidade, assim como o Matheus já destacou, agradecer aqui a parceria da Associação Jorge Lacerda e também do Instituto GAN, que também colaborou muito para a realização desse evento. Pessoal, a gente vai tentar fazer o mais informal e como uma conversa possível, assim. Eu sei que quando se trata, às vezes, de advogado, a gente acaba engessando e só querendo falar de lei, trazer artigo de lei. A gente vai tentar fazer o mínimo disso. E, enfim, se não tiver, a gente não estiver sendo compreendido ou alguma coisa do tipo, se a gente trazer muito termo técnico, por favor, podem interromper, fazer algum tipo de pergunta que a gente vai estar disposto aí a responder. O que a gente tem visto hoje no cenário do terceiro setor? Algumas frustrações, e eu acho que uma das primeiras é a questão da captação de recursos, é muito difícil captar, especialmente na nossa região. A gente sabe como é difícil encontrar empresas que estejam dispostas, e as que estão dispostas ainda a gente tem visto que já são muito assediadas. Então aquele bolo ele é fatiado em umas 300, 400 fatias, e aí fica muito complicado para a gente conseguir o recurso necessário. Só que a gente tem visto também um outro tipo de frustração. No ano passado, nós atendemos algumas entidades do nosso estado, entidades que estavam em polo econômico excelente, era no norte do estado, a nossa região mais rica. E essas entidades ela tinham promessas concretas de aportes grandes de recursos, dos empresários mais conhecidos daquela região. E eles, apesar de ter essa promessa, quando a gente foi iniciar o trabalho, então, era aquele início de trabalho de ver se estava tudo ok, ver se estava tudo regular, se o estatuto estava ok, se o processo eleitoral da entidade estava ok. Aí a gente toma um susto. E aí as questões básicas não estavam cumpridas, inclusive questões de eleições da entidade não tinham sido cumpridos os prazos eleitorais, questões simples. E aí foi uma corrida contra o tempo e não se conseguiu viabilizar e aquele recurso acabou indo por água abaixo. E eu acho que essa é a maior frustração, assim, a gente ter o dinheiro, ter essa promessa do dinheiro à disposição, o empresário adorou a causa, adorou o propósito, adorou o projeto apresentado,
Só que a gente não consegue acessar às vezes, por questões burocráticas, formais. Que se a gente estivesse prestando mais atenção no dia a dia, se a gente tivesse uma pessoa designada na entidade para fazer isso, já estaria redondo. E a gente sabe que os prazos também são apertados. Então, assim, por exemplo, para apresentar plano plurianual na cultura, a gente tem que apresentar até dia 31 de agosto. E o que a gente tem visto, às vezes, muito acontecer no mercado? Abrir um edital. Bom, vamos correr para ver se está tudo certo com a nossa entidade. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Esporte, mesma coisa, a gente tem que apresentar até setembro. Aí quando a gente começa a correr? Em agosto. Vamos lá. Então, o que a gente percebe é aquilo que a Daphne já mencionou aqui. Não adianta você ter a causa, né? Você tem que ter a causa bem qualificada, o seu estatuto bem regular, com a finalidade bem destacada, dentro da sua realidade, e ter pessoas qualificadas dentro da entidade para poder dar esse suporte, para poder caminhar, se atualizar e não chegava na hora de fazer, correr contra o tempo. Então é isso que a gente vai chamar atenção aqui hoje, dar alguns exemplos práticos também do que a gente já vivenciou, para poder alertar isso para todas as entidades aqui do terceiro setor. Vamos lá, pessoal. Só para a gente iniciar, então, a ideia do escopo é passar por esses 4 pontos. E a gente vai dar uma ênfase em uma lei de incentivo. Assim, por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir passar por todas as leis, é impossível, assim, a normativa delas é gigante, mas a gente vai dar uma especial atenção para a lei de incentivo à cultura, porque a gente vai ter trilhas específicas do esporte, da infância e adolescência, do idoso, e na cultura a gente vai participar com a Daphne, então a gente já sabe que não vai ter conflito, e principalmente a gente vê também um interesse grande na cultura na nossa região, né. Então, quais são os recursos, né, disponíveis para captação? Nós podemos perceber, na imagem que está na tela, que nós temos 8 fontes de leis para captação de recursos. Inclusive aqui um destaque, né, para a questão da Lei Rouanet, que no caso tem uma dedução fiscal de 4% para as empresas e de 6% para as pessoas físicas. Então a gente tem uma gama muito grande e as entidades precisam estar atualizadas a todas as alterações legislativas, né? Nós tivemos conhecimento de que, por exemplo, o marco regulatório ano passado ele passou por uma série de alterações, complementos, deu mais de 230 alterações só no marco regulatório. E será que todas as entidades têm conhecimento disso? Será que chegou ao conhecimento dessas entidades? Então, hoje, realmente a gente está aqui para propor isso. Não é uma provocação, mas é um alerta para que esteja uma atualização constante e que a legislação precisa estar sendo atendida por todas as organizações. E a entidade não precisa ficar vinculada exclusivamente para somente uma lei de incentivo. Tem leis de incentivo aqui que elas se conversam. Então, assim, lei de cultura, ela conversa muito bem com infância e adolescência, conversa muito bem com idoso, conversa muito bem com pessoa com deficiência. Então, a gente pode acessar diferentes tipos de recursos, claro, desde que esteja tudo de acordo, a gente vai mostrar isso lá na frente, apresentando projetos diferentes. Aqui uma pergunta, eu acho que assim, todo mundo que já trabalha com o terceiro setor sabe, mas a gente tem que passar por isso. Qual é a empresa que pode doar para o nosso projeto? Hoje a gente tem 3 regimes tributários no Brasil, as empresas elas podem adotar esses 3, né. A maioria delas é do Simples Nacional, então essa empresa que é menor, a empresa local, a gente não vai conseguir doação deles. Mas a gente vai conseguir a doação da empresa que está no lucro real. E aqui a gente faz uma observação, em muitos dos cursos que a gente vê, das cartilhas que a gente lê, dos manuais que a gente tem acesso, a gente percebe que sempre que se fala assim: "Olha, a empresa do lucro real é a que fatura mais de 78 milhões de reais por ano". E essa é uma meia verdade. Nem sempre é isso. Na verdade, por uma questão de enquadramento fiscal, a depender do ramo da empresa, a empresa pode faturar, por exemplo, 50 milhões e estar enquadrada no lucro real. E nessa empresa tem uma chance de captação. Então, aqui, a regra geral, ela pode ser quebrada. Então, é algo para a gente ficar ciente de que existe oportunidade nesse mercado. A gente percebe que, assim,
vamos buscar empresa para aportar no nosso projeto. Ah, a gente vai na Diamante, a gente vai, na GAN, no Instituto GAN, a gente vai, no Giasse. Só que tem muitas empresas de médio porte na nossa região que não receberam nenhuma oferta de doação patrocínio. E não foram porque a gente tem sempre essa ideia na cabeça de que, eu tenho que buscar a empresa que é gigante, que é essa que vai doar. As empresas de médio porte não. E essa, eu volto a falar, uma empresa que esteja abaixo desse limite de faturamento, ela pode faturar às vezes 20, 30 milhões e ainda assim está no lucro real, ainda assim está disposta a doar. Então, acho que tomar esse cuidado e ter essa observação em mente. Muita empresa na nossa região ainda não recebeu contato de entidade para fazer doação e para fazer patrocínio. Inclusive, nós trouxemos aqui um exemplo. É um cliente nosso. Ele fatura na faixa de 50 milhões e nunca recebeu nenhum contato. E está no lucro real. Então, ele tem mais ou menos uma margem potencial de doação de 100 mil reais anuais. Então, é algo interessante para abrir os olhos de que não é porque você não fatura mais que 78 milhões que você não está apto a fazer isso, né? Então, precisamos abrir os olhos para essas chances que o mercado nos dá. E a gente não está numa região, em que a gente pode abrir mão de 100 mil reais assim. E se a gente conseguir fazer um volume dessas empresas de médio porte, e até eu vou ser sincero, é mais fácil vender para eles, vender a ideia para eles. Por quê? Porque provavelmente você vai ser a única pessoa a chegar lá. Porque, como a gente falou, as grandes empresas já são muito assediadas, já recebem muitos projetos para aportar. Essas nem tanto. Então, nós temos aqui as exigências legais para a captação de recursos. A gente vai passar muito rapidamente aqui, mas a ideia é assim, se a gente pudesse falar para vocês uma legislação para se atentar, uma legislação para acompanhar, seria o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É o famoso MIROSC. A lei é de 2014 e assim, a gente percebe muito que as entidades elas se vinculam à resolução do conselho, ao edital do conselho, à instrução normativa. E essa é só uma ponta. O marco regulatório ele vai tratar de tudo que é necessário para acessar todos os recursos. Então, eu tenho que entender ele, porque se eu quiser acessar a lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, se eu quiser acessar fundo do idoso, se eu quiser acessar fundo da infância e adolescência, todas elas passam pelo marco regulatório. E podem ter certeza, quem participa aqui de conselho, quem integra comitê, sempre vai ter lá no edital de chamamento público a primeira lei, MIROSC. É a base de tudo. Sem Então, ela, não tem segmento. E muitas vezes, como eu disse antes, o marco regulatório ele é regulamentado, né? Tanto pela União, quanto pelos municípios, quanto pelos estados. Mas será que a legislação que regulamentou o marco regulatório do seu município está adequada? Será que ela está atualizada? É algo que as entidades podem levar tanto ao Poder Legislativo quanto aos conselhos essa discussão. É como eu disse, o decreto que regulamenta o marco regulatório perante a União, ele sofreu várias alterações no ano passado. E nós vamos trazer aqui algumas delas para que chame atenção e, quem sabe, possa ser introduzido pelos municípios e até mesmo pelos estados. a gente vai iniciar agora só com alguns requisitos legais. Então, o que eu preciso fazer para adequar a minha entidade para acessar diferentes recursos? Isso aqui vai ser aplicável para aquela pessoa que quer constituir uma nova entidade, uma nova associação, fundação, enfim, mas serve também para aquela associação que quer acessar um novo recurso. Então, quem já está acessando, às vezes, o FIA, pode pensar em acessar lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura. Então, tem que estar prestando bastante atenção nesses requisitos. O primeiro é o tempo de constituição. Então, a gente tem esses prazos para cumprir em relação à captação de recursos municipais, estaduais, federais, de 2 e 3 anos. E quando não for possível, esses prazos eles podem ser flexibilizados, e aí vai depender de cada situação local, né, do seu território, vamos dizer assim. Se o município não tiver uma entidade que se enquadre nesse tempo, vai poder ser flexibilizado, desde que tenha uma justificativa, claro, prévia, assim, né? O segundo ponto é a experiência prévia. Então, a gente tem que comprovar a experiência prévia para acessar aquele tipo de recurso. A Dafna falou bem sobre ter relatórios, ter isso tudo bem documentado para acessar esse tipo de recurso. O que a gente sugere aqui, algumas leis elas vão flexibilizar essa regra.
A cultura, por exemplo, é uma que flexibiliza. Então, para quem quer apresentar o primeiro projeto e não tem nenhum tipo de experiência nesse segmento, ainda assim consegue apresentar o primeiro projeto, desde que ele esteja dentro de um limite de R$ 200.000. Então, nesse caso, não seria necessário, por exemplo, ter essa experiência prévia. E o que deve constar do estatuto? Então, tem que estar os objetivos bem alinhados, né, com a sua realidade, aquilo que a gente já conversou antes. Não adianta ter uma causa e o seu estatuto falar outra coisa, né? Muitas vezes, algumas entidades são criadas só com uma finalidade de fazer um projeto, mas não está alinhada com uma causa específica. Então, tem que ter esse estatuto bem alinhado. Não pode ter fins lucrativos, acho que a Daphne também já bateu bastante nessa pauta. Tem que ter lá a questão de, em caso de dissolução, né, a destinação do seu patrimônio para outra entidade que tenha atividade congênere, e também ter uma escrituração contábil em dia. A gente sabe que depois vem todas as exigências legais para conseguir a aprovação do projeto, e tem que ter as certidões negativas para poder estar ingressando, e também a vedação em participação em processo político partidário para não misturar a finalidade da entidade. Aqui só um ponto que eu gostaria de destacar, a questão dos objetivos. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente quer acessar uma nova lei de incentivo é olhar os objetivos do estatuto. Porque se a gente for submeter para um conselho, se a gente for submeter para um ministério e lá no nosso estatuto não consta, por exemplo, que eu tenho o objetivo de fomentar o esporte na nossa região e eu estou tentando acessar a lei de incentivo ao esporte, não dá. Vai ser a primeira coisa. É uma coisa assim super básica que a gente vê acontecer com uma frequência que não gostaria. Acontece bastante. A entidade esquece de olhar o estatuto nisso aqui. Por quê? Porque a cláusula dos objetivos é genérica. Aí ela tem tudo. E às vezes só falta uma palavra, uma linha, um inciso daquele estatuto que a gente deixou passar. E assim, por uma questão de descuido, a gente perde aí às vezes um ano inteiro. Porque se eu perdi um edital, esquece. Eu perco uma chance aí muito, muito valiosa, né? Aqui a gente dá um exemplo de um requisito específico. O que a gente tinha passado atrás, requisitos gerais, então para aplicação de toda e qualquer lei de incentivo. Aqui é um requisito específico que a gente se deparou quando trabalhou para uma entidade que buscava a lei de incentivo ao esporte. Basicamente, a lei de incentivo ao esporte ela tem 3 manifestações. Então, o esporte de rendimento, o esporte de participação e o esporte educacional. Qual é a questão aqui? No esporte de rendimento, a gente precisa de uma certificação, que chama de certificação do artigo 18.18a. É a certificação para cumprir os requisitos que estão na Lei Pelé. Isso aqui é uma coisa gigantesca. Não quero assustar ninguém em relação à lei de incentivo ao esporte. E aqui é só para manifestação de esporte de rendimento. Mas deem uma olhada no que a gente encontrou numa entidade do ano passado. Na época, nós atendemos uma federação esportiva para prestar essa consultoria. O primeiro passo que a gente faz nesse tipo de caso é realmente montar um checklist para ver o que está adequado ou não. E no caso dessa federação, ocorreu isso. Vocês podem ver a quantidade de X, e essa é só uma parte do checklist. É só a primeira parte. Então foi um caso que não conseguiu se dar sequência até o momento, diante de tantas situações que precisavam estar adequadas para superar as etapas e chegar lá perante a lei de incentivo ao esporte. E uma das coisas que a gente vê que é bastante. Acho que eu passei um aqui. Uma das coisas que a gente vê que é mais negligenciada assim, é a questão de eleição. E isso pega muito na lei de incentivo ao esporte, tá? A gente tem que ter regras muito rígidas na eleição, tem que ter um sistema assim isonômico na eleição, isso tudo tem que estar no estatuto, tem que estar todo um processo assim, com várias regras para conseguir acessar. Mas é uma coisa que a gente também percebe nas outras leis de incentivo. Então acontece muito da gente esquecer que o mandato do presidente acabou. E a gente só vai revisar, só vai olhar aquilo lá quando? Quando sai o edital. Aí sai o edital, começa a correria. Edital de convocação, elaboração da ata de assembleia, registro da ata de assembleia, para depois levar isso tudo para o edital. E aí não dá tempo de novo. E além dessas questões específicas de cada lei, tem aquilo que está lá no marco regulatório, né, que é o rol de documentos necessários, né?
E muitas vezes a entidade não atende nem o básico, que é um rol simples, com uma cópia da ata de eleição, que até está bem destacada aqui e que o Matheus frisou bem. Bom, aqui novamente, a gente não quer assustar, mas assim, quem quer acessar, por exemplo, lei de incentivo à cultura, precisa estar por dentro de toda essa legislação. O Brasil não nos ajuda muito, né? A gente sabe que tudo é super, hiper regulamentado. E não ia ser diferente aqui. Então, quem quer acessar, por exemplo, lei de incentivo à cultura, a gente tem que conhecer Mirosk, a gente tem que conhecer o decreto e regulamento Mirosk, a gente tem que conhecer lei de incentivo à cultura, decreto que regulamenta a lei de incentivo à cultura, instrução normativa do Ministério da Cultura. E não fosse isso o bastante, quem apresentou o projeto em 2023, em 2024 e está executando, ainda precisa conhecer as instruções normativas antigas. Então, imagine, e toda essa legislação ela é alterada o tempo todo. Então, não coloquei tudo aqui que aconteceu nos últimos 10 anos, porque se eu colocasse 50 slides. Por sorte, assim, a gente só precisa acompanhar isso. Mas isso se repete em todas as leis de incentivo. Lei de incentivo ao esporte também. Muito documento, muita legislação para acompanhar. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que designar alguém que esteja apto a nos ajudar em relação a isso. Porque a gente não só vê questões de compliance, então eu paro de seguir uma determinada normativa e tomo uma sanção, uma penalidade, mas a gente vê diversas oportunidades que são perdidas. E várias instruções normativas novas do Ministério da Cultura nos trazem oportunidades muito boas e a gente deixa passar. Porque a gente sabe que existe a nova instrução, mas deve ser a mesma coisa, deve ser repeteco da outra, e sempre tem novidade. Então, tem que se manter atualizado. E uma prova disso, né, Matheus, são as instruções normativas da cultura dos últimos 3 anos. Na verdade, menos de 3 anos teve essas alterações. Em 2023, só a título de exemplo, nós tínhamos uma regra para remanejamento de valores, que era de um limite de até 50%. Em 2024, não havia limite. Em 2025, alterou novamente e agora até 100%. Vocês podem ver que uma diferenciação grande, né, de uma para outra, e a necessidade de atualização nesse sentido, porque senão a carruagem passa e muitas vezes a gente fica na estrada. É algo para ter em mente. E é uma excelente oportunidade, porque às vezes eu preciso fazer um remanejamento orçamentário, e eu estou, por exemplo, em 2023, mais limitado. Chega a nova instrução de 2000 e... Desculpa, eu estou em 2023 e preciso acessar um remanejamento em 2024. Sai a nova instrução normativa, poxa, é aqui que eu tenho a oportunidade de fazer isso. E a gente sabe que isso acontece. Não dá no início, quando a gente escreve o projeto, saber tudo prever tudo exatamente correto em relação à planilha orçamentária. A gente sabe que não dá para dizer logo no início do projeto que eu vou gastar X com o artista, Y com a estrutura. Não dá para dizer isso. Então a gente sempre precisa fazer essas alterações. Então por isso que é importante estar atento a esse tipo de oportunidade. Uma outra oportunidade do marco regulatório é justamente a alteração do prazo de vigência desse projeto. Não é porque o seu projeto já foi aprovado que você não pode fazer alterações, readequações. Você tem até 30 dias antes do término do projeto para requerer isso. E o poder público ele não pode negar, mas é claro que tem que haver uma justificativa, né? Ah, por que a minha meta está assim? Muitas vezes a gente cria um projeto, escreve ele, se esforça, divulga, mas não consegue uma adesão adequada. E muitas vezes você tem que também investir financeiramente já desde o início do projeto, trabalhando com aquela hipótese. É, Mas as coisas não acontecem. E em definição de meta, a gente quer sempre ser desafiador, né? Então, olha, aqui eu deveria, assim, eu vou acessar 50 crianças e adolescentes. Não, não. Vamos colocar essa meta mais alta, vamos se desafiar. Só que aí chega no final do projeto, não conseguiu. E aí, a gente faz o quê? O Mirosk, novamente, como eu falei, nos dá uma oportunidade de até 30 dias antes do término do projeto, fazer um ofício bem fundamentado, explicando para o conselho, por exemplo, por que eu não consegui chegar naquele indicador naquela meta, naquele resultado que eu prometi. Mas isso tem que ser documentado, isso tem que ser fundamentado. Não dá para a gente simplesmente chegar antes dos 30 dias, olha, não bati a meta, por favor aí, consegue dar uma prorrogação de mais uns meses para ver se eu consigo bater? Não, a gente tem que dizer por que aconteceu, por que não vai acontecer no futuro, será que a gente consegue prorrogar um pouco esse prazo? E por isso também, né, Matheus, que é importante o acompanhamento dessas metas.
dentro da entidade. Acompanhamento até mensal. Será que eu estou conseguindo cumprir a meta? Será que eu vou chegar no final e vou cumprir essa meta? Tem que se questionar, tem que debater internamente para não chegar lá acabando o prazo de vigência do projeto e tentar fazer esse pedido no conselho, senão também não acaba conectando, né? Então é um cuidado que a entidade vai ter que ter. Uma outra oportunidade que a gente traz é a questão da atuação em rede. Às vezes a gente percebe que existe uma certa postura de concorrência no nosso setor. E eu sei, o dinheiro é curto, às vezes a gente acaba chegando num edital, somos todos concorrentes. Mas uma ideia que a gente queria trazer também, uma provocação, eu sei que isso já acontece nos municípios da nossa região, mas é buscar mais uma atuação em rede. Então, buscar, quem sabe, nos unir a 2, 3 entidades, tentar diluir um pouquinho desse trabalho burocrático entre as pessoas. Então, se eu tenho uma entidade, eu não consigo apresentar um projeto, executar e depois prestar contas, porque eu não tenho gente suficiente para isso. Vamos, quem sabe, dividir um pouquinho esse bolo. Eu busco uma entidade que tenha afinidade comigo e vou tentar buscar uma atuação em rede. Vou me propor assim para um conselho municipal de criança e adolescente, de idoso, enfim. E é importante destacar também, né, Matheus, que a entidade pode firmar o termo de parceria lá com o poder público e depois tá firmando e celebrando um contrato para atuação em rede com outra entidade. E depois disso informar o poder público. Porém, tem que cumprir alguns requisitos também. Tem que ter lá um controle também da regularidade jurídica dessas entidades parceiras, para que se tenha um controle e até uma certa fiscalização do que está acontecendo. Tá? A gente traz agora aqui algumas mudanças que a gente entende que são interessantes, assim, são mudanças recentes. A gente fala recente há um ano, mas a gente percebe que, embora já esteja em vigor há um ano, muita gente ainda deixa passar despercebida e ela tem boas oportunidades. Essas alterações elas foram feitas no decreto regulamentador do MIROSC. Então, a gente tem o MIROSC, que aplica para todo mundo, e tem o decreto regulamentador do MIROSC. Esse decreto aplica só para lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, PRONAS, PRONON, Só a nível federal, né, a Matheus? nível federal. Por quê? Porque Estado e município têm autonomia para regulamentar o MIROSC. A gente tem lei estadual que regulamenta o MIROSC, a gente tem lei aqui em Capivari de Baixo que regulamenta o MIROSC, e o que a gente vai pedir é para que, primeiro, vocês consigam extrair alguma informação aqui que possa usar na aplicação de lei de incentivo federal, então, incentivo à cultura, principalmente, incentivo ao esporte, mas que quem participa de comitê, quem participa de conselho municipal, possa, quem sabe, trazer, importar essas atualizações para a legislação municipal, para o seu conselho, para a legislação estadual. Porque, assim, são medidas que desburocratizam muito o processo e certamente garantem aí mais fomento a esses conselhos. Uma dessas alterações é que, a partir do momento em que a entidade adquire algum bem para execução de algum projeto, esse patrimônio ele fica para a entidade. É isso que teve de alteração lá perante o decreto regulamentador, perante o governo federal. E o poder público, nesse caso, ele só poderia ficar com esse patrimônio se tivesse uma justificativa uma motivação muito grande. Então, essa é uma mudança bem grande que a gente vê que muitas vezes os municípios não estão tratando nesse formato que está posto lá no decreto regulamentador. A gente pode dar um exemplo assim, por exemplo, comprei computadores para dar acesso a crianças e adolescentes à internet, a aulas de informática ou alguma coisa do tipo. Esses computadores, ao final do projeto, a regra era devolver para a administração pública. Essa era a regra. A regra agora ela muda, ela inverte. Então, agora esses computadores, em regra, ficam com a organização da sociedade civil, fica com a OSC, fica com a entidade. Então, isso para a gente é uma alteração bem legal e inverte um pouco da lógica. A gente tem que lembrar que a lógica aqui é de parceria. Então, todo mundo está nadando pro mesmo lado, correndo para o mesmo lado. A gente não pode pensar aqui numa lógica, por exemplo, de licitação, e às vezes eu percebo isso acontecer, de desconfiar da entidade, de desconfiar da OSC. E esse certamente é um problema que a gente tem a enfrentar. Mas enquanto numa licitação a gente tem interesses diferentes, então a empresa quer lucrar ao máximo e a organização
órgão público quer a obra pronta com o máximo de efetividade, aqui não, a gente tem todo mundo nadando para o mesmo lado, todo mundo correndo para o mesmo lado. E essa é a ideia de uma parceria. Uma outra alteração que teve é sobre o remanejamento de valores no valor, no percentual de até 10% sobre o valor global, sem autorização, nesse caso aqui do poder público. Então é outra regra que pode ser trazida à realidade dos municípios e que pode ser chamada atenção lá perante os conselhos e até mesmo do poder legislativo. A outra regra é a proibição. Agora, em âmbito federal, a gente é proibido de exigir algum título, alguma titulação da entidade para acessar o recurso. E isso a gente ainda vê acontecer aqui. Então, a gente vê que alguns conselhos ainda exigem, por exemplo, que a entidade tenha o reconhecimento de OCIP, de interesse público, tenha o reconhecimento de ser uma entidade de utilidade pública, e isso foi terminantemente proibido a nível federal. Quem sabe a gente pode trazer também uma alteração dessa para os nossos municípios, para os nossos conselhos, porque isso democratiza ainda mais o acesso a esse tipo de recurso. Uma outra situação que foi trazida como alteração é a variação inflacionária. Então, você pode prever lá no seu projeto, quando ultrapassa o prazo de vigência de 12 meses, essa variação inflacionária. Muitas vezes, dependendo do ano, essa variação pode superar os 10%. Então, é algo que a gente pode estar prevendo lá dentro do orçamento. Para quem tem plano plurianual mesmo, como é o caso aqui do parque, isso é fundamental. O que a gente define em um ano vai ter um valor completamente diferente lá no quarto ano de execução do projeto. Então, a gente tem que ter isso previsto também na planilha orçamentária. O outro ponto é a ampliação do valor global. Então, durante a execução do projeto, a gente pode fazer essa ampliação de até 50%. Antes era limitada a 30%. E o último E, ponto. e por fim, o termo de ajustamento de conduta, que é realmente uma medida para não penalizar as entidades que, por exemplo, muitas vezes não conseguiram cumprir uma meta por algum motivo justo, algo que foi fundamentado. Então, é pactuado esse termo de ajustamento de conduta, desde que não seja considerado um dano ao erário ou uma questão de dolo, uma má-fé da entidade. Então, tudo isso bem fundamentado e apresentado para o poder público, para não prejudicar e não inviabilizar a atividade dessa organização, porque muitas vezes ela vai depender disso para se manter a longo prazo. Vamos lá, vamos passar para a lei de incentivo à cultura. Aqui o que a gente vai tentar trazer é alguns requisitos específicos e algumas medidas de estratégia para acessar esse recurso. Nós fizemos uma pesquisa no Versalic, que é o portal de transparência da lei de incentivo à cultura, e a gente viu bastante projeto na nossa região com captação já autorizada, só que não está havendo captação. E a gente percebe que alguns erros são cometidos e repetidos na execução desses projetos, na apresentação desses projetos. Então, o que a gente vai tentar aqui é propor estratégias para conseguir acessar mais assertivamente recursos da Lei Rouanet. Então, perante a Lei Rouanet, nós temos algo que é bem interessante observar, que são os quinais. Os quinais eles têm que, claro, estarem adequados lá ao estatuto, aos objetivos do estatuto da entidade, mas nós temos um ponto de referência interessante, que é o anexo 7 da Instrução Normativa de 2023. Apesar de essa instrução não estar mais em vigor, ela trouxe esse anexo em que tem todas as atividades culturais que a entidade deveria ter no seu estatuto e no seu CNAE, como já um ponto de referência. 2024 não foi replicado, 2025 também não trouxe na instrução normativa. Só que a gente entende que o governo federal já deu um caminho e nós podemos seguir essa instrução normativa de 2023 como um ponto de referência, justamente para facilitar o processo para as entidades estarem se adequando a isso. É dessa forma que aparece lá num dos anexos da instrução normativa. Então, quem quiser acessar a Lei de Incentivo à Cultura, passa por esse anexo, dá uma olhada para ver se o KNAI está lá dentro da sua entidade e para depois iniciar a proposição, né, do projeto. Bom, a questão do enquadramento. Essa é uma das questões mais sensíveis e talvez a mais importante da Lei de Incentivo à Cultura. Hoje a gente tem dois tipos de enquadramento, o artigo 18 e o artigo 26. A gente vai ser bem genérico partindo desses artigos e depois a gente tenta deixar um pouquinho mais específico. Mas a gente tem diferença de dedução. Quando a gente fala, por exemplo, que uma empresa pode doar 4% do seu imposto de renda para um projeto cultural,
Isso quer dizer que ela vai ter uma dedução desse valor, que ela não vai pagar esse valor de imposto de renda de 4%. Ela não vai pagar tudo que ela está te doando, desde que limitado a esses 4%. Qual é o problema aqui? Se você apresenta, por exemplo, um projeto de música popular, se você apresenta um projeto de uma manutenção, construção de um museu, de um cinema, numa cidade como Tubarão, a gente vai conseguir uma dedução bem menor. Então, assim, a empresa, no momento que ela for doar, ela vai ter uma dedução de 30% do que ela doar e o restante vai sair do bolso do empresário. Se já é difícil vender para o empresário a ideia de que ele vai ter uma dedução de 100%, então se ele te doar 50 mil, os 50 mil vai sair do imposto de renda dele e não gera nenhum problema no bolso dele, é muito mais difícil vender quando tu fala assim, olha, dos 50 mil, então, uns 20 mil tu consegue tirar do teu imposto de renda, os outros 30 vai ter que sair do teu bolso. Aí é quase impossível vender. Em muitos casos, né, Matheus, o que dá para fazer e fazer isso acontecer da melhor forma possível é mesclar tanto o artigo 18 quanto o artigo 26 e deixar o artigo 18 como uma atividade preponderante, porque aí sim a chance de captação é muito maior, a atração é maior e aí o benefício é melhor para todos. Então é algo para chamar atenção também a respeito disso. A gente não quer demonizar nem nada disso ao enquadramento no artigo 26. Tá tudo certo sim, tem gente que consegue captar ainda assim, a gente só está falando que é um pouco mais difícil acessar. E esse é o rol do artigo 18, então vocês percebem, quando eu dei o exemplo de Tubarão, Tubarão tem mais de 100 mil habitantes hoje, então a gente não consegue utilizar recursos incentivados para, às vezes, fazer uma reforma num centro cultural, para, às vezes, construir um museu lá. Mas a gente consegue fazer em Capivari de Baixo, pelo artigo 18, com dedução integral. Muito mais fácil de vender para aquele que vai doar, para aquele que vai patrocinar o projeto. Um outro ponto que a gente chama atenção é para o valor total do projeto. Muitas vezes a entidade fica naquela ânsia, vou escrever um projeto, vou colocar um valor alto, mas tem que tomar um cuidado, que é o valor mínimo para iniciar a execução desse projeto, que é 10%. E aí uma prova disso, né, Matheus, é o slide que está na tela, que demonstra os 28 projetos de Tubarão, e boa parte deles não conseguiram nem iniciar a execução, porque não conseguiram captar 10% do valor total do projeto. Então é um cuidado que a gente tem que ter, chamar esse projeto para a realidade, será que os valores estão corretos? Será que é isso tudo mesmo? A gente vê, às vezes, muita entidade assim. Vou colocar sempre uma gordurinha aqui na planilha orçamentária, então vou pegar um item aqui e vou botar um pouquinho maior. E na Lei de Incentivo à Cultura, no Ministério da Cultura, eles estão aprovando para captação com valor quase sempre integral. Na administração passada do governo federal, sempre vinha corte. Sempre vinha corte. Então, o que aconteceu? A gente muda a administração e começa a ter aprovado aquele valor que eu indiquei. Aí eu indiquei 1,5 milhão para um projeto. Qual o problema? Só para ele ser analisado eu tenho que captar 10%. Aí já tem que ir atrás de 150 mil. Para depois iniciar a execução, tem que captar mais 10, 20%. Já tem que captar 300 mil. E aí, às vezes, a gente não consegue nem iniciar. E aí, imaginem o seguinte cenário. Eu chego no empresário e consigo 100 mil. Passa o tempo, eu não consigo completar os 150, eu não consigo completar os 300 mil. O empresário vê aquele dinheiro indo para o Fundo Nacional da Cultura. Aí ele estava esperando que a gente conseguisse apresentar o projeto, usar a marca dele, dar visibilidade para a marca dele, e a gente não consegue. Como que no futuro eu vou conseguir chegar nesse mesmo empresário e pedir para que ele faça uma nova doação num novo projeto? É muito complicado. Então, o que a gente pede é que sejam parcimônicos quando forem limitar e fazer a planilha orçamentária da Lei de Incentivo à Cultura. Já pensando nisso, tentem enxugar o máximo possível para conseguir fazer uma captação mínima e pelo menos iniciar o projeto. Depois de iniciado, fica mais fácil captar. Aí eu já tenho um relatório para demonstrar, eu já tenho atividade acontecendo, fica mais tranquilo de conseguir vender esse projeto. E até aproveitando esse slide, é importante fazer o comparativo de quantos projetos enquadrados no artigo 18 e quantos projetos enquadrados no artigo 26. Vocês podem perceber que pelo artigo 26 mal se conseguiu captar. Então, não é uma coincidência. Na verdade, a atração é muito menor. Seguindo para um próximo ponto, e aqui é já um dos últimos para a gente finalizar,
A instrução normativa, a nova instrução normativa do Ministério da Cultura tem dado muita atenção à medida de acessibilidade. Então, quem for acessar a Lei de Incentivo à Cultura, presta muita atenção nisso. A gente vai ter que garantir acessibilidade não só arquitetônica, mas acessibilidade comunicacional, e há uma série de requisitos para prestar atenção lá. E isso tem sido uma tônica, tem aumentado cada vez mais, mas existe uma saída. A gente pode custear essas medidas de acessibilidade com recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Então, não preciso deixar tudo pronto antes para ir apresentar o projeto. Não, eu posso fazer isso durante a execução. Inclusive, é um exemplo do plano aqui do parque. A cada 3 meses, nós temos que comprovar o cumprimento dessas medidas. Então, tem todo um relatório trimestral que nós temos que encaminhar para o Ministério da Cultura e fazer essas comprovações para que não passe nada batido. Um último ponto, para quem quer acessar a Lei de Incentivo à Cultura, o governo federal disponibiliza manuais muito bons, muito completos e atualizados. Esses materiais eles já estão atualizados conforme a última instrução normativa. Não deixem de acessar para quem quiser acessar, para quem quiser buscar recursos da Lei da Cultura. Esses manuais são realmente muito bons, eles têm levado isso para outras leis de incentivo, mas quem tiver interesse tem que buscar esses manuais para ler e ler na íntegra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Hoje a gente só deu uma pequena explanação do que é esse universo, né, das leis de incentivo. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma e para chamar a atenção realmente do terceiro setor. Desde já quero agradecer novamente aqui a oportunidade e estamos à disposição também para eventuais questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colaboração, alguma opinião e quiser dar, fica à vontade. Se não, vamos todos almoçar. Por favor. Sim, a título de lei de incentivo à cultura, a gente pode apresentar um projeto que é, por exemplo, uma festa popular. A gente pode apresentar um projeto que vai ter uma duração aí limitada de meses. Mas a gente também pode ter um plano plurianual, que vai permitir que a entidade, por exemplo, consiga se manter durante até 4 anos com recursos recorrentes da Lei de Incentivo à Cultura. Então, aqui no parque, por exemplo, a gente tem as oficinas. As oficinas, elas ocorrem todo ano e o ano todo. Então, a gente não precisa ficar apresentando todo ano um projeto. Eu não preciso ficar passando por aquela aprovação, pela prestação de contas anual. Eu faço isso tudo ao final do plano. E isso facilita muito a nossa vida, porque se a gente tivesse que apresentar um projeto por ano, apresentar a prestação de contas por ano e buscar captação todo ano nesse projeto específico, isso ia complicar muito a nossa vida. O plano plurianual vem com essa ideia de tentar facilitar essa execução durante até 4 anos do projeto. Tinha uma pergunta, né? Uhum. Uhum. É a da aprovação. Aí tem uma situação interessante aqui de direito intertemporal, e aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Essa é assim, uma excelente pergunta, e a gente teve que resolver, inclusive, essa dúvida há poucos meses aqui no parque. Assim, a nova instrução normativa de 2025, ela vem e revoga as antigas. Só que ela fala o seguinte: preservado o direito adquirido. Então, se eu aprovei o meu projeto em 2023 com a instrução normativa de 2023, eu consigo seguir aquela regra. Agora, qual que é a exceção? Eu quero fazer, por exemplo, um remanejamento E orçamentário, aí foi aquele exemplo que foi dado ali naquele slide. uma nova alteração. Aí eu vou ter que seguir a nova instrução normativa. Aquilo que está posto lá
tudo bem, eu sigo a instrução normativa antiga. Agora, se eu quiser alterar alguma coisa no curso, na execução do meu projeto, aí eu tenho que olhar para a nova. Não sei se ficou respondido. Só vou refazer a pergunta, porque a gente estava sem microfone. Quem mais tiver pergunta, por favor, levanta que nós levamos o microfone. Mas a pergunta foi a seguinte: um projeto aprovado em 2023, em cima de uma instrução normativa, e ele está sendo aplicado em 2024, qual a instrução normativa que prevalece? Essa era fazendo uma síntese da pergunta, tá? Oi, bom dia, tudo bem? A pergunta, a entidade, por exemplo, aprovou um projeto de 200, 300 mil e captou 10 mil, não alcançou o valor. Esse valor, ele volta, né, ele não chega nem a ser acessado pela entidade. É preciso fazer alguma coisa para regularizar isso, para depois poder pleitear um novo projeto, ou se encerra automaticamente, qual é o trâmite? Vai ser automático. O próprio Ministério da Cultura vai dar seguimento e vai direcionar esse valor para o Fundo Nacional da Cultura. Agora, existe uma possibilidade para fazer isso. Por exemplo, se tu já tem um projeto aprovado, tu consegue trazer esse recurso de um projeto que tu não conseguiu a captação mínima para um outro que tu já aprovou. Então, é normal que às vezes as entidades tenham 3, 4 projetos apresentados. Se um deles já está com uma captação mínima, então tu pega o recurso daquele projeto em que tu não conseguiu a captação mínima e joga para esse que já foi aprovado, que está em execução. Se tu não conseguir fazer isso, não tenho nenhum outro projeto ativo, não vou conseguir mandar para lá, o próprio Ministério da Cultura vai se responsabilizar de enviar esse valor para o Fundo Nacional da Cultura. Aí isso vai para um bolo para ser dividido no Brasil todo. Esporte também, também, se não me engano, também. Posso confirmar essa informação, mas Também, também? também. Mais alguma pergunta, gente? Aproveita, é o momento. Consultoria jurídica aqui, ó, na faixa. Eu vou pedir para vocês, então, falar sobre esse tema. Quando tem recurso e o projeto ele pode ser remanejado, né? Mas esclarecer sobre a etapa de uma coisa é eu captar e outra coisa é eu ter permissão para executar o projeto. Que eu acho que esse time também é um ponto de atenção para as entidades. Mesmo às vezes tu captando a totalidade, não significa que tu já pode sair executando. Então, vamos estabelecer uma linha do tempo aqui, né? A gente apresenta a proposta e essa proposta ela passa por um exame de admissibilidade. É uma coisa muito simples. O que o Ministério da Cultura mais vai olhar aqui? Se a planilha orçamentária não é uma planilha maluca, então se a gente não tem valores muito altos ou muito baixos lá, e a questão do enquadramento, que foi aquilo que a gente conversou, do artigo 18 e 26. Vai ter também toda uma revisão de acessibilidade, se vai estar É. adequado para a execução. Eles autorizam a captação de 10%. Então, sai no Diário Oficial da União, tu consegue utilizar aquele documento do Diário Oficial da União para levar para as empresas e tentar captar para o teu projeto. Captou 10%, aí tu vai adequar o teu projeto à realidade de execução. E aí tu vai trazer diversas coisas, como, por exemplo, as medidas de acessibilidade, as medidas de democratização de acesso, as medidas de ampliação de acesso. E aí vai passar pela análise muito mais exauriente do Ministério da Cultura. Se eles aprovarem, tem que buscar a captação mínima de 20%. Para quê? Aí para iniciar a execução. Então, a gente passa por pelo menos 2 análises do Ministério da Cultura. Tem gente que comemora já a primeira aprovação. Essa primeira aprovação é mais tranquila, não dá para soltar foguete ainda. E isso Mas é até bom destacar, né, Daphne, que o nosso plano ele percorreu um longo caminho até nós conseguimos a aprovação oficial e o início da execução. Acho Bem que longo. foi quase um ano, né, Daphne? Foi mais de um ano, porque pegamos trocas de governo federal, reestruturação de um ministério que não existia mais, então reestruturar o ministério, as normas, foi mais de um ano. Então é uma batalha bem exaustiva aí para deixar tudo enquadrado e ter as aprovações devidas. Eu penso que é importante destacar que a lei de acessibilidade, na verdade, o que se apresenta está fundamentado em uma outra lei, e não necessariamente a lei da cultura. Então tem que tomar cuidado não devanear com relação à acessibilidade, e sim pautar a acessibilidade a partir daquilo que determina a lei e os mecanismos de acessibilidade, né? Esse cuidado tem que tomar, que às vezes romantizam a acessibilidade como sendo um mecanismo de mero acesso sem preconizar o que determina a lei.
E, inclusive, complementar que o Ministério da Cultura compartilhou um manual de acessibilidade aplicado à cultura com embasamento legal na legislação da pessoa com deficiência. Então, realmente, são esses atravessamentos legais que acontecem, né, da lei da pessoa com deficiência, de como acessibilizar, conversando com a lei da cultura, conversando com a lei da criança e do adolescente através do Estatuto da Criança e Adolescente. Tem o Fundo do Idoso que se atravessa com o Estatuto do Idoso. Então, bem importante fazer essa reflexão, que cada menção, cada solicitação que tem numa normativa da cultura, por exemplo, ela atravessa uma outra legislação. Então, é um emaranhado de legislação, né? Obrigada, gente. Obrigada aos nossos queridos que vão receber um mimo. Calma, a gente vai dar um mimo para eles. Um mimo para vocês, agradecer esse voluntariado, porque essa galera tá toda de forma voluntária aqui hoje compartilhando conhecimento, então agradecer imensamente a parceria com a Associação Jorge Lacerda, mas também com a parceria desse evento. Obrigada, gente. Obrigada a todos.